Muito bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 28 de julho do ano da graça de 2021, vamos dar sequência às leituras do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Como temos falado, trata-se de uma autobiografia e de uma obra póstuma. Lembrando que esta obra foi publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928, tendo o autor falecido no ano de 1925. Hoje vamos tratar do capítulo 10 e do capítulo 11. Capítulo 10 tem o subtítulo de Um Bispo como há poucos. Como já disse, os dirigentes da casa, reitor, vice-reitor e prefeito, não simpatizavam comigo, não só porque era dado a leituras profanas, mas também e sobretudo porque o bispo me estimava de veras. O bispo era Dom António Alves Martins, que foi chefe de um partido político, o Reformista, e que depois foi ministro do Reino, assustando os tubarões das finanças com o seu plano de economias profundas. Ora, o bispo tinha fama de liberal. Em Roma, no Concílio do Vaticano, fizera quase escândalo com as suas divergências do episcopado católico e o Beatério não podia contar com ele. Lembro-me de que um dia, andando os missionários a fazer pregações, lá para as bandas do Douro, um rancho de mulheres, de Farminhão, cercanias de Viseu, procurou o bispo para lhe pedir que permitisse as missões naquela freguesia. O bispo saía comigo da sua biblioteca do Fontelo e atravessávamos a quinta quando as pobres mulheres se lhe aproximaram expondo o seu desejo. Alves Martins, encostado a um pau de sobreiro, que era mais uma moca do que bengala, ouviu a exposição imperturbavelmente com a sua fisionomia de pedra fria e áspera em que se não distinguia um músculo e, sobriguendo as espessas e longas sobrancelhas, dirigiu a palavra à mulher que parecia capitanear o rebanho. Ora, diga-me cá, mulherzinha, vossa mercê sabe fazer um caldo? Sim, senhor bispo. Deita-lhe muito sal. Ficaria salgado o caldo. Não lhe deita nenhum. Então ficaria insosso. Insosso ou salgado não poderia servir. Pois bem, a religião é o sal. Ter religião demais é mau. Não ter religião nenhuma ainda é pior. E ninguém mais pediu missionários ao bispo. Compreende-se facilmente como grande parte do clero da diocese não morria de amores pelo seu prelado, como também se compreende que os rudes e fanáticos dirigentes do seminário não morressem de amores pelo seminarista, a quem o bispo dispensava grande proteção e estima. O bispo não me conhecia antes de eu ser colegial interno do seu seminário, mas como lera na imprensa quaisquer coisas minhas que eu datava francamente do seminário, o bispo, ao visitar um dia aquele estabelecimento, quis conhecer-me e conversou largamente comigo. Dentro em pouco, a biblioteca do seu Paço de Fontelo estava à minha disposição, podendo eu frequentá-la em dias feriados, acompanhado pelo meu prefeito. Passava ali horas, lendo ou conversando com o bispo, que me indicava as obras preferíveis para estudos de literatura e de ciências morais e sociais. Veja você o Fenelon, dizia ele, e leve-o para o seminário, se quiser. É autor que deveriam ler todos os que se destinam à oratória sagrada, e você há de ser pregador. Eu? Por que não? Como provavelmente será padre, não lhe fará mal a oratória. Leve o Fenelon, leve, e depois me dirá. Eu não me atrevia a discutir e contestar as palavras e as ideias do bispo. Levei o Fenelon para a minha cela, não o Telêmaco, mas as obras oratórias. Semanas depois, perguntava-me ele, tem lido de certo o meu Fenelon? Que lhe parece? Parece-me grande mestre no seu género. Então você deve ter aprendido alguma coisa? Sei lá, mas vamos saber. Você escreve um discurso sobre o assunto moral ou religioso e vai pronunciá-lo no púlpito da igreja do seminário, sendo ouvido pelos colegiais e pelo público que se juntar na igreja. Perdoa, Vossa Excelência, mas isso é superior à minha coragem. E o público mal poderá tomar a sério um pregador de 18 anos que não só não é padre, mas nem sequer tem ainda as primeiras ordens eclesiásticas. Nada de objeções. Faça o que eu lhe digo, e nisso me dará muito prazer. Com efeito, num domingo qualquer, depois da missa, eu subia ao púlpito e atirava uma arenga aos colegiais e ao público. Entre estes, achava-se provavelmente o informador do jornal de Viseu, Nova Gazeta, de política oposta à do outro jornal da terra, o Veriato. Pelo menos, o jornal de Viseu noticiava que eu fizera uma homilia na igreja do seminário perante numeroso público que ficou apreciando muito as aptidões oratórias do moço colegial. O bispo não assistiu à homilia, mas leu-a e achou que eu tinha feito bem, recomendando-me sempre a leitura do Fenelon, Modos de Ver.
O bispo Alves Martins cultivava e prezava as boas letras. Fora jornalista e escrevia largos capítulos de sociologia e de política. A sua amabilidade para comigo levava-o a ler-me aqueles capítulos, como um colega em letras lê a outro o que se escreve. E assim foi que lhe ouvi ler extensos e interessantíssimos estudos acerca dos estadistas Saldanha, Rodrigo da Fonseca, Martins Ferrão, Brancamp, Fontes, etc. Onde param esses manuscritos? A sua publicação ainda hoje seria interessante. Foram herdeiros do bispo seus sobrinhos, e um deles, o meu amigo Dr. Leopoldo Teixeira Alves Martins, que é homem letrado e venerava seu tio. Talvez possa contribuir para que se evite o lastimável desaparecimento daqueles escritos. Vamos passar agora ao capítulo 11 do livro, e que tem por subtítulo O Primeiro Livro. Em 1867, findava a minha vida de colegial, tendo eu concluído o curso superior de Teologia, sendo premiado em todos os anos desse curso com a classificação de Assessing. Cumpria olhar um pouco para o futuro, mas adiante de mim só via a vida eclesiástica ou um ponto de interrogação. Ainda não tinha idade para ser padre e o bispo, um dia... Voltando aqui um bocadinho atrás para melhor pontuar este parágrafo. Ainda não tinha idade para ser padre e o bispo um dia, visto que vai fazer 21 anos, tomará ao menos a primeira ordem eclesiástica, não é assim? Como Vossa Excelência quiser. Isso não é resposta que se deva dar em tais casos. Mas eu devo tanto a Vossa Senhoria? Sim, mas para o estado eclesiástico é preciso que haja vocação. A quem não pode ou não quer ser padre, não o deve ser. Eu estimo e conto fazer de você um cônego, pelo menos, mas a vocação é que é essencial. Vossa Excelência compreende, nem eu nem a minha família temos recursos para que eu tente agora outra carreira social. Se não for padre, terei de ir tratar das couves e batatas dos meus hortelhos da aldeia e dizer adeus às letras que são a minha mais clara vocação. Por força deste dilema e por não desgostar profundamente meus pais, caminharei para o sacerdócio e já este ano receberei de Vossa Excelência a primeira ordem eclesiástica, se dela me julgar digno. Foi isto, pouco mais ou menos, o que se passou entre mim e o bispo nas vésperas de eu receber aquela ordem que, ou depois, me criou obstáculos e produziu na minha vida incidentes mais ou menos interessantes. A verdade, porém, é que naquela idade eu pensava mais nos versos do que nos padres. Livre do colégio seminário e sem idade ainda para procurar vida pela cleresia, dei-me ao cuidado de colecionar os meus versos de colegial para os estampar num volume. Mas eu não queria para mim só a responsabilidade do meu primeiro livro. Organizei a coleção e mandei-a para Lisboa, ao meu compatrício e amigo Tomás Ribeiro, que era deputado às Cortes pelo meu conselho e tomava lugar entre os príncipes das letras. Tomás Ribeiro respondeu-me que estava doente no Hospital da Estrela, impedido, portanto, de examinar a coleção com a brevidade conveniente, mas que, nessa mesma ocasião, enviava o manuscrito para Viseu ao António Fernandes de São José, pessoa competentíssima para o caso, pois fora secretário de Castilho, como fora o revisor da Paquita de Bolhão Pato e do próprio Dom Jaime dele, Tomás Ribeiro. António de São José perdera a saúde, intisicara ao serviço de Castilho, e Tomás Ribeiro, conduído e sob a recomendação de Castilho, conseguira que o pobre rapaz, tinha pouco mais de 20 anos, fosse nomeado para um lugar do governo civil de Viseu, na suposição de que os ares da Beira Alta fariam o milagre de o salvar, visto que os de Lisboa certamente lhe apressariam o fatal desenlace. António de São José prontamente aqueceu à revisão dos meus versos e, logo que ele me restituiu o manuscrito, tratei de estudar como e onde se faria a edição. Começa aqui uma odisseia que eu não invejaria aos meus colegas em letras. Como eu não conhecia editores, nem haveria editores para os versos de um desconhecido, a primeira parte do problema era a despesa da edição. Mas, com uma eloquência de quem possuía aptidões oratórias, como dissera o Jornal de Viseu, consegui convencer o meu pai de que o livro teria grande venda, cobrindo subejamente a despesa da edição. Esta perspectiva e a satisfação que meu pai teria, vendo que seu filho era autor de um livro, levaram-no a pôr 200 mil réis à minha disposição, mas onde me fariam uma edição limpa com a maior economia possível. E desta forma chegámos ao fim da gravação de hoje, que incidiu sobre os capítulos 10º e 11º da obra de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Agradecer a vossa atenção, desejar-vos uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.